A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um evento TOTOS Responde, realizado aqui pela consultoria de segmentos da TOTOS. Nós vamos abordar o tema aqui mais uma vez. Nós já fizemos esse primeiro evento lá no início, quando foi para realizar a primeira entrega do Bloco 40. Hoje, novamente, nós estaremos aqui abordando esse tema do Bloco 40. Vamos dar uma analisada aí nos registros que hoje existem, estão sendo entregues. E após, nós temos aqui também conosco o produto Proteus, vai estar apresentando aí a geração também, as novidades aí para a geração desse registro dentro do sistema, tá bom? Eu vou dar mais 3 minutinhos para que o restante do pessoal possa entrar, para que efetivamente nós possamos iniciar aqui o nosso evento, tá bom? Eu vou dar alguns recados daqui a 3 minutos, esperar o restante do pessoal entrar para que todos consigam aí pegar o evento desde o início, ok? Só me dá um ok no chat se vocês estão me ouvindo bem, se vocês veem a minha tela. Ok, obrigada, pessoal. Vamos aguardar uns minutinhos e a gente já inicia. Bom, acho que a maioria do pessoal já entrou, então nós podemos começar. Eu vou começar aqui dando alguns recados. Este evento está sendo gravado, então logo após aí, num prazo de até 24 horas, ele estará sendo disponibilizado ali no nosso espaço legislação, na aba de biblioteca. Eu estarei mostrando para vocês aqui também no decorrer da apresentação. O microfone de todos vocês está fechado, então vocês não vão conseguir interagir conosco através aí falando, né, do microfone, mas vocês podem interagir aí na aba de perguntas do chat. Nós temos uma equipe que estará aí respondendo o chat, dando suporte para vocês. Na aba de documentos, nós temos um documento que foi disponibilizado pelo Proteus. Este documento vai ser apresentado aqui no evento, mas já está disponível também para vocês. Ali na aba de documentos, vocês podem estar fazendo o download também da apresentação da parte do produto. Como eu já falei, né? Nós estaremos apresentando aqui o tema REINF em relação
voltado mais específico para o bloco 40, os registros que compõem esse bloco. Eu me chamo Magali Barreto, faço parte aqui da consultoria de segmentos da TOTUS, aproximadamente uns 2 anos. Esse QR Code é relacionado ao meu LinkedIn, então fiquem à vontade aí para poder acessar, conectar. Lá também eu compartilho muitos conteúdos relacionados também ao nosso blog do Espaço Legislação. Fiquem à vontade aí para poder adicionar, acompanhar também as nossas notícias por lá, tá bom? Bom, aqui estou apresentando a agenda da nossa programação de hoje. Então, primeiramente, eu vou estar apresentando para vocês o Espaço Legislação, que é o nosso canal de comunicação com os nossos usuários. Em seguida, eu vou estar apresentando alguns conceitos, a parte conceitual aí da FDRINF para os registros do bloco 40. Em seguida, nós teremos a apresentação do produto Proteus e, por último, se sobrar um tempo, nós vamos responder algumas dúvidas mais relevantes aqui no ao vivo para vocês. Mas lembrando que aí no campo de perguntas, vocês podem estar colocando todas as perguntas. Nós temos pessoas no chat que estará aí auxiliando vocês também durante as dúvidas no decorrer do nosso evento. Então, essa aqui também é a nossa agenda. Para apresentar a parte conceitual hoje, eu estarei usando como base um material que também está dentro do nosso Espaço Legislação. É uma página, nós construímos uma página dedicada ao REINF, aos blocos que existem hoje dentro do REINF, então você pode também ali estar depois acessando o nosso material com mais detalhes e sempre ficar atento a mudanças que podem vir a acontecer, porque as nossas páginas elas são sempre atualizadas, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como vocês acessam ao espaço. Eu vou voltar aqui. Eu costumo dizer que para entrar dentro do Espaço Legislação, vocês podem acessar um endereço de e-mail que ele é bem fácil, então é totos.com. Então, dentro da totos.com, vocês podem vir aqui na aba Sou Cliente, mesmo que ainda vocês não são cliente, o nosso Espaço Legislação é aberto a todos os nossos usuários, tá bom? Então, não necessariamente, se você ainda não é um cliente TOTUS, não tem problema, você também vai ter acesso ao nosso Espaço Legislação. Então, o endereço bem fácil, totos.com, na aba ali do lado direito, Sou Cliente, aqui tem Espaço Legislação. Fui direcionada ao Espaço Legislação. De início, ele abre um pop-up para que você possa ali colocar seu nome, sobrenome e e-mail, para que todas as terças-feiras você pode receber o que nós chamamos de RSS, que são as 3 principais notícias que nós tivemos na semana. Você estará sendo informado aí das principais novidades no âmbito do tributário, trabalhista e previdenciário e também contábil. Fechando aqui o pop-up, essa é a nossa página inicial, tá? Do Espaço Legislação, nós temos vários conteúdos, então aqui de forma inicial vocês vão ter acesso à nossa agenda do TOTUS Responde, então nós temos vários eventos ainda para acontecer, vai ter as outras entregas como ECD, ECF, então nós estaremos realizando este evento também. Temos a nossa ferramenta do classificador fiscal. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa ferramenta. Ela é uma ferramenta muito intuitiva que ajuda vocês aí a classificar o produto de vocês dentro de determinadas operações. Então, é um produto aí que ajuda muito aos nossos usuários. Nós temos também aqui, na nossa página inicial, diversos conteúdos muito relevantes, que por exemplo, a tributação monofásica para os combustíveis, temos falando também sobre o e-social e entre outros.
Nós temos também, dentro do nosso espaço legislação, o calendário para auxiliar os nossos usuários com todos os prazos, para que ele não possa perder em nenhum prazo relacionado às obrigações acessórias e também ao pagamento de tributos. Nós temos aqui também a aba Biblioteca, essa é a aba que eu citei no início para vocês, onde esta biblioteca ela possui aqui os vídeos. Então, nós temos todos os vídeos dos nossos webinars que já aconteceram. Eles estão aqui alocados dentro do espaço Legislação na Biblioteca, na aba Vídeos. Um minutinho, que está com uma estabilidade talvez aqui da minha internet, mas aqui nós temos todos os vídeos dos webinars que já aconteceram, inclusive, como eu já avisei a vocês, nós teremos também este webinar está sendo gravado e até 24 horas ele também vai ser disponibilizado em nosso espaço legislação. Nós temos também aqui na aba biblioteca conteúdo. E dentre esses conteúdos, um deles é o REINF, que eu vou usar como base desse material para apresentá-los aqui a vocês. Deixa eu só voltar, que eu estou com um pouquinho de estabilidade. Um minutinho. É no ao vivo, nós temos aí essas intercorrências, mas vou esperar aqui rapidinho a página carregar. Carregou. Então, aqui nós temos as nossas páginas de conteúdo. Como eu já citei para vocês, os assuntos mais importantes do momento, nós aí criamos uma página e deixamos todos informados, desde a parte conceitual, quem deve entregar, né, as obrigações, de que forma que devem ser entregues. Nós concentramos aqui em páginas. Então, nós temos página voltada à desoneração da folha de pagamento, ao FD, ICMS-PI, FGTS digital, reforma tributária, que é um assunto que está bem aí no momento. Então, aqui nesta página nós temos atualizado ela frequentemente com todas as informações aí que está ocorrendo da reforma tributária. Então, é muito importante que vocês também acessem a nossa página. Temos também falando sobre FD contribuições, os documentos fiscais eletrônicos, combustíveis, NFSE nacional. Temos vários temas aqui que são muito importantes, que estão agora no momento, e o assunto que nós vamos abordar aqui é FD-REINF, então eu vou acessar a página, vai ser base do nosso material aqui. Então, nós temos desde o que é o FD-REINF, mostrando também as estruturas, os blocos que devem ser entregues, como que foi ali o início do cronograma. Eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá? Então, o que é o FD-REINF ali? Ele é a escrituração digital do que? Das retenções e outras informações de contribuições também que são previdenciárias, são levadas aí para o FD-REINF. Então, serviços tomados mediante cessão de mão de obra. Recentemente, como nós já comentamos, em relação ao bloco 40, nós tivemos aí as retenções na fonte, que foi IR, CSLL, COFINS, PIS, PASEP, incidentes sobre os pagamentos diversos que são efetuados tanto às pessoas físicas como jurídicas, recursos recebidos, repasses de associação, comercialização, empresas que se sujeitam ao CPRB, e entidades promotoras de evento. Então, todas essas informações hoje estão sendo enviadas ao REINF. Então, qual que é a estrutura da obrigação que nós temos hoje? Bem conhecida de nós já temos dois grandes blocos que começou ali a FD-REINF com o bloco 20. Então, ali no bloco 20, nós começamos com aquele em que serão escriturados operação e prestação de serviços com incidência da contribuição previdenciária. Então, começou ali o REINF com o bloco 20, entregando contribuição previdenciária, depois passou ali também alguns blocos informando os produtores rurais, e mais recente, o bloco 40, que são hoje escriturado operações, né, e prestação de serviço com incidência de outros tributos que são administrados hoje pela Receita Federal. Então, o que trouxe aí esse novo bloco? Nós podemos entregar hoje o PIS, COFINS, SLL, que é mais conhecido aí como PCC. Hoje, talvez nós não podemos usar tanto esse
esse termo, né? Mas nós sabemos que é relacionado a esses tributos e além do imposto de renda retido na fonte. Só para contextualizar um pouco mais aqui, o REINF ele faz parte, né, do projeto aí de inovação das obrigações acessórias. Então nós sabemos que desde ali de 2007 a simplificação, a reorganização das obrigações acessórias sendo mais inovadas desde 2007 ela acontece. Então desde vem sendo evoluindo. E nós acreditamos que com a reforma tributária, essas obrigações acessórias estarão passando aí por constantes modificações, também passarão aí por simplificação. Nós aqui, como TOTOS, participamos como empresa piloto, junto à Receita Federal aí para a construção e inovação do REINF. Nós participamos quando foi a implantação bem de perto aí do Bloco 40, e a Receita Federal ela deixa bem claro que o REINF ele já foi preparado para que seja adaptado para as novas informações, as modificações que possam vir a ocorrer através da reforma tributária. Então, eles assim estão bem flexíveis para que essas alterações possam ocorrer de forma gradual, tranquila, porque eles já sinalizaram que o FD-REINF ele foi construído para que eles tenham facilidade depois de fazer as modificações de acordo com a reforma tributária, tá bom? Então, isso é uma informação para que eles passaram, para que os contribuintes possam ficar tranquilo que essas alterações serão feitas de forma tranquila, porque eles já pensaram aí na possibilidade da reforma tributária ter algumas mudanças, então vai ser de fácil acesso para que o REINF possa se adaptar também, tá bom? Então, aqui falando sobre os eventos, nós temos ali os eventos dos dois blocos ali, que são o evento inicial, né, os eventos de tabela, então eles só devem ser enviados sempre que houver alguma alteração. Temos também os eventos não periódicos, que são em datas específicas de acordo com a legislação pertinente, de acordo com o que a legislação especificar. Precisam ser enviados esses eventos que não são periódicos, e temos os eventos que são periódicos, que devem ser informados todos os meses até o dia 15 do mês subsequente ao que for ali da apuração. Nós tivemos uma observação muito importante aí em relação ao prazo de entrega da obrigação da FD-REINF. Ela não alterou, tá? Mas às vezes muitas pessoas aí têm uma dúvida em relação ao que saiu de postergação. Ao final do ano de 2023, a Receita Federal aí soltou um comunicado dizendo que permanece a entrega da obrigação até o dia 15 do mês subsequente. Porém, quando essa data cair em dia, coincidir de ela cair num dia que não for útil, que é final de semana ou feriado, o contribuinte ele tem que antecipar, né? Ele precisa antecipar para o dia útil anterior ao dia 15. Então, ele pode aí fazer uma postergação dessa entrega, pois o prazo foi estendido para o primeiro dia útil subsequente ao dia 15. Então, geralmente, os contribuintes faziam o quê? Eles antecipavam quando o dia 15 caía no final de semana ou feriado. Então, com essa normativa, os contribuintes podem aí postergar e fazer a entrega, por exemplo, se o dia 15 cair no domingo, ele pode fazer a entrega ali do REINF numa segunda-feira, que é a data posterior ao dia útil subsequente, tá bom? Então, aqui nós trouxemos na nossa página também quem precisa entregar FD-REINF. Então, são aquelas pessoa, né, jurídica, adquirente de produção rural, ou pessoa física também que adquire adquirente de produção rural. Nós sabemos que os produtores rurais hoje está passando por algumas modificações para que eles possam ser mais legalizados. Então, tem muito produtor rural, pessoa física que, inclusive, já possui até CNPJ em alguns estados. Entidades promotoras de eventos, de associações, empresas sujeitas a contribuições previdenciárias, comercialização da produção, pessoas físicas ou jurídicas que tenham ali
realizado alguma transação que tenha pago ou creditado com rendimentos de imposto de renda ou outros impostos ali, que no caso são o PIS, COFINS e a CSLL, prestação ou contratação de serviço de cessão de mão de obra empreiteira, ou que houve recebimento ou repasse aí de alguma associação desportiva, de futebol, de equipe profissional. Falando um pouquinho aqui sobre certificado. Então, para fazer a entrega, a transmissão da FDRINF deve ser utilizado um certificado digital, né, credenciado aí hoje pela ICP Brasil. Então, o certificado ele tem que ser do tipo A1 ou do tipo A3, que é aquele que é logado na máquina, né? Então, os certificados do tipo A1, eles ficam armazenados no próprio computador, que é aquele como se fosse em nuvem, é um arquivo que aí muitas pessoas acabam aí distribuindo entre as máquinas, ou os certificados digitais A3, como eu já falei aqui, eles são armazenados em um dispositivo portátil, então precisa logar de ali uma máquina para outra esses dispositivos que são portáteis. Então, os certificados digitais serão exigidos em 2 momentos distintos, que é na transmissão e na assinatura de documentos. Eles precisam ser utilizados aí na IFD-RINF, ok? Nós também tivemos uma novidade aí no começo desse ano, que foi alterado o acesso também da FD-RINF. Ele pode ser acessado ali através do portal do ECAC, né, ali com o certificado digital, ou também ali o ECAC passou por várias modernizações e também pode ser acessado através do login e senha do gov.br. Nós já falamos aqui um pouquinho sobre a transmissão, né, como acontece ali a transmissão dos eventos através do certificado digital. Então, nós trouxemos aqui na nossa página também o fluxo de transmissão dos eventos. Primeiro, nós informamos ali todos os eventos que são ali de início, de cadastro, e os eventos que são periódicos são informados, e depois eles são enviados pela FD-RINF. Após o envio da FD-RINF, é consolidado todas essas informações que aparecem posteriormente lá na DCTF Web. Então, todos os tributos ali são consolidados para que possam ser depois pagos através da guia gerados pela DCTF Web. Tivemos algumas observações que também deixamos claras aqui, como nós já citamos, que tem os eventos que não são periódicos, que são evento inicial, ali, eventos de tabela, eles devem ser transmitidos a qualquer tempo, mas sempre que houver alguma alteração, tá? Ele não precisa ser entregue todos os meses, se não houve alguma alteração ali em relação à atividade da empresa, ao nome social da empresa. Então, aqui nós trouxemos também os eventos, especificamos os eventos e a periodicidade de entrega desses eventos. Como eu já disse lá em cima, nós temos os eventos que são periódicos e outros que não precisam ser entregues todos os meses. Nós especificamos aqui todos os blocos, eu não vou entrar em detalhe porque o nosso foco aqui é o bloco 40. Então, mas em detalhes vocês podem estar acessando a nossa página e conhecendo não só os registros do bloco 40, mas também os dos 20 nós deixamos aqui em detalhes. Aqui nós deixamos também, para que vocês tenham fácil acesso, o manual que hoje é vigente da IFD-RINF. Nós trouxemos também, construímos o layout em Excel da FD-RINF e também temos todas as bases legais, vocês podem estar acessando aqui. Aqui eu trago para vocês o cronograma. Nós sabemos aí que a fase, o FD-RINF, ele foi faseado, né? Então, ali começou desde 2018 e em setembro de 2023, efetivamente entrou o bloco 40 e agora, em janeiro de 2024, começou ali os eventos, os impostos ali serem transmitidos, enviados ali para a DCTF Web, né? Então, de setembro a dezembro, os contribuintes tiveram ali um tempo de transição, entregado pela RINF, mas ainda
tiveram as guias geradas do formato antigo e a partir de janeiro de 2024 passou a ser enviado para a DCTF Web. Então, como eu já citei no início, a evolução do projeto da FDRINF, ela está caminhando, né? Um projeto que é em constante evolução, então hoje o layout oficial está na versão 2.1.2 e a ideia aí da FDRINF é que ele faça a substituição do que hoje nós chamamos de DIRF, em conjunto também com o E-Social e com a DCTF. A ideia é que acabe com a DIRF. Nós tínhamos um prazo aí, mas esse prazo foi prorrogado devido a mais adaptações aí da Receita Federal, do Fisco, então esse prazo de extinção da DIRF foi prorrogado, mas a ideia é que o FDRINF, o E-Social e a DCTF Web aí faça a substituição do que hoje chamamos de DIRF. Então, o conjunto de eventos da série 4000 formam, então, o que chamamos de bloco 40, que inclui o IR, o PIS, COFINS e o CSLL, que é também aí uma nova sistemática de retenção e recolhimento dos tributos que são administrados hoje pela Receita Federal, conforme já havíamos falado. Vamos efetivamente aqui falar um pouquinho do bloco 40. Então, o bloco 40, ele hoje ele será responsável, como eu já citei aqui, de substituir a DIRF em conjunto com o E-Social. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui os principais registros que compõem esse bloco 40. Então, nós começamos aqui com o R4010. Esse registro ele é utilizado para pagamentos ou créditos efetuados a beneficiário pessoa física. Então, geralmente, nós costumamos usar um conceito de forma geral que o R4010 ele recebe ali informações de pessoa física que não tem um vínculo empregatício. Então, costumamos dizer ali que aluguéis, prêmios, loteria, seguro, indenização, o JCP, lucros e dividendos. Então, tudo isso que não tem vínculo empregatício é entregue no R4010, que é FDRINF. Agora, se eu tenho uma pessoa física e eu tenho ali um vínculo empregatício com ela, eu preciso entregar essas informações no E-Social. Claro que aqui nós temos alguma exceção, como, por exemplo, alguns serviços que são específicos, né, ali os serviços de limpeza, que eu possuo um RPA, que é um evento, que é um serviço ali esporádico, eu também tenho a possibilidade de entregá-lo no E-Social, tá? O E-Social, ele também é ali adaptado, tem uma rúbrica específica que você pode entregar esse evento, né, essa situação no E-Social, então são serviços específicos. Claro que a gente tem algumas especificações dentro tanto das regras do IFD-RINF como também do E-Social, mas em regra geral, o que não tiver vínculo empregatício é entregue dentro do R4010. Já o R4020, ele ali recebe os pagamentos e os créditos que foram efetuados a beneficiários, pessoa jurídica, ali talvez para muitas empresas é o registro onde mais concentra informações. Então, são operações e prestações de serviços que ocorreram a pessoas jurídicas com ou sem retenção de tributos, tá? No começo teve muita dúvida, eu entrego só o que tiver retenção de tributo? Não, eu preciso entregar o que teve retenção e o que também não teve retenção de tributo ali. Eu preciso informar que houve um serviço e que houve um valor ali de prestação de serviço, ok? No registro R4040, eu informo ali os pagamentos ou créditos efetuados a beneficiários não identificados. Muitas vezes por sigilo, né? Ali eu não identifico quem foi beneficiário daquele pagamento específico, então eu entrego ali no R4040, isso já existe hoje na DIRF, então só foi aqui transferido para esse registro. Então, é um beneficiário que não pode ser identificado ali por qualquer motivo no momento do registro contábil, e isso, como já especifiquei, já é contemplado aí também pela DIRF. No registro 4080, é relacionado à retenção no recebimento, muito conhecido também como autorretenção. É realizada aí pelas prestadoras com contrapartida da tomadora, que ali informa 4080, em contrapartida o
4020. É o que nós chamamos de autorretenção, muito utilizada aí por empresas de propaganda e publicidade. Só especificando aqui esse 4080, o 4020, nós temos também, assim como ali o 4010 que eu já citei, né? Também temos umas especificações, temos serviços que são mais específicos dentro do 4080, também nós temos ali prestação intermediadora de serviço de rádio, junto com a publicidade, e aí houve muitos questionamentos se deve ser entregue ali no 4080, se tem uma autorretenção no 4020, então existem especificações que o usuário, o contribuinte aí deve analisar muito a fundo o manual para que possa fazer uma entrega ali de forma correta e contundente. A Receita Federal também, ela se pronunciou recentemente que eles pretendem fazer ali uma FAQ mais detalhada com todas as operações que são mais específicas, também muito voltado aqui para essa questão da autorretenção, para que eles possam deixar mais específico essas questões aí, quando que nós informamos no 4080, quando informa no 4020, né? Nós sabemos que ali no início da entrega dos registros, inclusive a Receita Federal se pronunciou em relação a operações que envolvem ali o cartão de crédito, que ele acabou dispensando ali essa contrapartida de 4080 e 4020. Então, a promessa da Receita é que eles consigam aí fazer uma FAQ para que possam utilizar, para que todos os usuários possam ter base aí para utilizar em situações que forem mais específicas. Aqui também eu trago que o bloco 40 é complementado com o evento de fechamento ali, depois que eu informo todos os registros, tem o evento de fechamento que é contemplado ali pelo R4099, que é o fechamento e reabertura do bloco 40. Nós sabemos que no bloco 20 nós temos 2 registros, um para fechamento e outro para reabertura, e aqui no bloco 40 também, como uma forma de inovação, o fisco ali ele resolveu fazer um registro só, tanto para fechamento e reabertura, e essa ideia também é trazer essa ideia para o bloco 20, tá bom? Aqui, ao final, também nós temos os eventos de consolidação, que são o R9001, que ali ele consolida todas as informações de base e tributos dos eventos. Esse evento ele é gerado automaticamente a partir do momento que o contribuinte ali ele envia o evento de fechamento. Em seguida, nós temos o evento R9005, que é um evento também gerado automaticamente. Nesse evento, ele gera as bases e tributos, né? A base do tributo ali, as retenções na fonte. Em seguida, também é gerado o R9011, que ali ele contempla todas as informações de bases de tributos, mas ali ele contempla de uma forma consolidada, é também gerado automaticamente. E tem o R9015, que aí fechando é a consolidação da retenção na fonte, gerado também automaticamente. Então, ali o usuário, o contribuinte, ele pode ter uma visão geral do que ele enviou através dessas informações consolidadas e através desses eventos. Lembrando aqui também que a consolidação, né, como esses eventos aí é como se fosse um relatório, uma consolidação, esse R9015, a consolidação das retenções na fonte, são as informações também que ali estarão especificadas na DCTF Web. Então, o contribuinte viu a FDRINF, automaticamente ali na DCTF, todas as informações consolidadas das retenções que ele enviou, ele pode estar olhando ali na DCTF Web, flegando os registros, as retenções que ele vai fazer o pagamento ali dentro da DCTF Web. Então, tem dúvidas sobre a obrigação, alguns registros que são mais específicos, situações específicas, como eu citei ali em relação à autorretenção, ao evento R4010, o que vai no E-Social, o que vai na FDRINF. Nós temos muitas situações, FAQs de orientações nesse sentido. Então, se você tem uma dúvida e quer procurar,
talvez vocês possam encontrar muitos desses questionamentos ali através de nossas facs e orientações realizadas aqui, feitas pela consultoria de segmentos. Elas são todas publicadas no nosso portal TDN. Para ter acesso, é só vocês acessarem aqui tanto esse ícone de FAQ, tanto também como de orientação. Como eu já citei lá no início, nós temos todos os nossos eventos TOTOS Responde, nós teremos também da FDRINF esclarecendo com outras linhas de produto, então não deixe de acompanhar aí o nosso calendário com todos os nossos eventos. E ao final, aqui na nossa página também nós trouxemos as orientações, os materiais por linha de produto. Então, se você quer saber como eu devo enviar determinada rotina de um dos nossos produtos todos da FDRINF, acesse também nosso material aqui no espaço, na nossa página de conteúdo da FDRINF, você vai encontrar por linha de produto como que você deve se comportar aí na rotina de envio dessas informações da FDRINF. Temos todas as linhas de produtos aqui disponíveis, como a FAQ, o material de orientação aos nossos usuários, ok? Então, da parte conceitual, pessoal, foi isso que eu tinha para apresentá-los. Agora eu vou deixar vocês com a Karen, ela vai trazer aqui como que se comporta a rotina aí dentro do sistema Proteus para o envio do bloco 40 do FDRINF. Karen, pode ficar à vontade. Obrigada, Magali. Bom dia. Deixa eu só puxar aqui a telinha aqui para mim. Mostrando a minha tela. Aqui. Perfeito, Karen. Estamos conseguindo. Tá vendo já o PPT, né? Vou Sim. colocar aqui em modo apresentação. Então, meu nome é Karen. Eu trabalho na squad do TAF Fiscal. E hoje a gente vai falar sobre o TAF, né? De como apurar o evento REINF, aí mais especificamente nesse último layout que publicou, né? O 212, no ano passado, em setembro, né? E assim, e o que mudou de lá para cá, tá bom? Porque a gente já fez, né? Como a Magali falou, a gente já fez essa apresentação ali no ano passado. Então é mais um repasse do que tudo que a gente já viu e como já estamos enviando os bloco 40, acredito que todo mundo já esteja mais aí familiarizado aí com o bloco 40, tá bom? Então, passar um pouquinho aí por cima sobre as parametrizações, o layout TAF, a entidade 1050, né? Os eventos 4010, 4020, 4040, 4080, os de fechamento e reabertura e os relatórios, né? Os retornos do governo 9005 e o 9015. Bom, então, como já foi falado, a partir da versão 212 entraram esses novos layouts do bloco 40, né? São os layouts aqui que estão em negrito. E com isso o TAF se adaptou aí desde o ano passado para que atenda todos esses eventos, né? Todos esses blocos. Né? Então, com isso, né? Com a entrada do bloco 40, foi necessário fazer uma atualização no layout TAF, aquele layout de integração, né? O arquivinho que vocês podem integrar banco a banco ou via TXT, onde são geradas as informações, onde que importa fazer a importação dentro do TAF, tá? Então, só passando por cima, a gente alterou, por exemplo, ali o layout do participante, o T003, para receber algumas informações de dependente, de data de moléstia, informações de residente no exterior. Né? Criamos novos layouts, por exemplo, o T159, para receber as informações de SCP ou fundo de investimentos, né, para o 1050. Também criamos o layout T160, que se refere aos processos judiciais, ou RRA, tá? Não é o mesmo layout do T001AB, que são de processos de suspensão, né, de tributo. Esse aqui é os processos da tag do AIN de Júlia, que eu vou falar mais para frente. Também criamos o layout T163, o 64, referente aos planos de saúde. Tivemos alterações no layout das notas fiscais, né, o T013 e os seus filhos, T015,
para receber as informações de natureza de rendimento, as isenções, as deduções. Também alteramos o layout T154, referente às faturas, né, os títulos, mesma coisa, para receber a natureza de rendimento, as outras informações de deduções, isenções, dependentes, enfim. Temos aí o layout T158, referente aos pagamentos, né, que seriam as baixas, né, realizadas daquela fatura, também para receber as mesmas informações. E a criação do layout T162. Este serviria para receber as informações de retenções no recebimento, que seria o 4080, né? E os pagamentos a beneficiários não identificados, que seria o 4040. Tá? Então, a partir dessas alterações, né, foi possível, então, realizar a integração, por exemplo, do Proteus, né, do financeiro, enfim, das notas fiscais para o TAF, só que ficou aí uma observação, né? Hoje no TAF, para quem não conhece, a gente tem aí o TSI, que ele faz a integração das notas fiscais que estão no Proteus, né, lá no SFT, SF3, enfim, para o TAF, né? Isso é um serviço que fica lá no schedule rodando e aí ele fica verificando. Existe nota nova? Então importa aqui para o TAF automaticamente. Só que o que acontece? Somente temos o TSI para as notas fiscais, né? Ainda não temos para os títulos financeiros. Tá? Já existe um roadmap para os dados financeiros, mas por enquanto só faz o TSI para a nota fiscais. Então, todos os dados do financeiro, né, que são os dados de 154, 158, 159 e 162, é necessário ainda rodar o extrator. Né? Lembra lá no menuzinho de miscelâneas, exportar, né? E aí gerar o arquivo do extrator. Das parametrizações, acredito já que desde setembro ali, até antes, né, a gente já tinha lançado o pacote da versão 2.1.2, então conforme todo mês a gente lança ali a expedição contínua, seja com alguma melhoria, ou às vezes tem, né, já surgiu 4 notas técnicas, né, durante esse período, a gente também fez adaptações para notas técnicas, e aí saem expedições contínuas, né, quando é necessário criação de novos campos, parâmetros e a PET em si do fonte, tá? Então, fiquem atentos de manter sempre atualizados. A última foi a nota técnica 4, mas depois disso a gente ainda teve algumas melhorias de criação de parâmetros, que depois eu vou mostrar. Tá? Sobre as parametrizações, os mais importantes aqui é o MV TAF VLRE, onde você informa aí a versão 2_0102, tá? O TAF AMBR, que é para informar se você está no ambiente de produção ou de homologação, né? No caso, seria 2. E o MV TAF SURL, que é a URL do TSS para a transmissão dos eventos, tá? E, como já viemos falando, desde o ano retrasado, enfim, TAF XCINF, aquela antiga tela, né, de apuração dos eventos do bloco 20, ela não existe mais, é tudo pelo painel REINF, né, pelo painel de POI e o painel REINF, onde faz tanto o evento do bloco 40 como do bloco 20. Então, falando um pouquinho, vou passar rapidinho, né, porque Magali já passou tudo sobre cada eventos, mas aí falando sobre as entidades ligadas, né, que são o cadastro de FCI e SCP, são os layouts que tem um 59 e um 59AA, e o cadastro que é no TAF é o TAF 536. Uma vez que eu apurei, né, uma vez que eu fui lá no painel REINF e apurei o 1050, ele gera ali as chamadas tabelas espelhos, né, que é o que? A tabelas espelhos que a gente chama. É o espelho do layout do REINF. Então, tem lá o layout do REINF com suas tags, e a gente faz a apuração, pegando as informações da tabela de legado, né, tabelas de cadastros, e geramos ali a apuração numa tabela chamada espelho, que é exatamente todos os campos que tem ali nessa tabela, são os campos que serão enviados para o REINF conforme o layout de cada evento. Tá? Então, aí a tabela espelho do 1050 é o TAFA 601.
Então, aqui, só para demonstrar, é o cadastro do FCI-SCP, onde você pode acessar, tem um menuzinho, para quem já atualizou o menu desde o ano passado, né, Movimento CENIF, onde tem todos os cadastros para apuração do REINF, né? Então, ali no menuzinho do Movimento CENIF, tem ali o cadastro de FCI e SCP, vai abrir essa tela aí. 4010. 4010, pagamentos a pessoas físicas, né? No caso, a pessoa física, ela pode ter somente o IR, né? Não tem o PCC. Ela pode ser, conforme a configuração ali do cadastro do fornecedor, sendo um IR, a retenção do IR na emissão, ou na baixa, né? Ou no pagamento. Então, aí, se eu for um fornecedor com IR normal, IR na emissão, eu vou estar retendo, então, na inclusão, né? Na inclusão da nota ou da fatura. E aí, esse tributo IR, no TAF, ele tem que ir como tributo 12, tá? Seja na nota ou seja na fatura. Agora, se ele for configurado na baixa do pagamento, então, esse tributo do IR será gerado somente quando houver a baixa e ele tem que vir para o TAF no pagamento, na entidade de pagamento, como tributo 0028, tá? Então, os layouts para os eventos do 4010, eu tenho origem, seja do T013, que são as notas fiscais, tem origem da 154, da 158, que são os pagamentos, né? 154 faturas, e do plano de saúde, 163. E aí, cada uma delas, né, cada integração desses layouts são cadastradas no TAF, dentro de cada um dos seus cadastros. Então, TAFA 062 para as notas, TAFA 448 para a fatura, TAFA 535 para os pagamentos e o 539 para o plano de saúde. E aí, uma vez que eu fiz a apuração lá no painel REINF do período, eu gero novamente a tabela espelho com tudo que foi apurado dentro daquele período, pegando todas essas movimentações, e gera aí na rotina TAFA 545, tá? Então, exemplo de nota, onde eu tenho ali no item a informação do código da natureza do rendimento e o tributo 12 por ser na emissão, tá? Eu posso ter dedução, posso ter isenção, posso ter informações de dependentes. Idem para a fatura, o TAFA 448, que eu tenho ali na informação, tem uma aba natureza de rendimento, onde eu informo a natureza de rendimento, e o tributo 12 também, porque é emissão, e novamente as deduções e isenções e dependentes. Nos pagamentos, eu tenho ali um pagamento, também com a natureza de rendimento, porém com o tributo código 28, que indica que foi IR no pagamento, tá? Se, por exemplo, vem um código 12 no pagamento, não será considerado. Se vier um código 28 lá na nota ou na fatura, não será considerado. Então, eles têm que vir corretamente como 12 na emissão e 28 no pagamento, tá? E o cadastro do plano de saúde. Eu cadastro aí o beneficiário, seja para o titular, seja para dependente, pode ser um tipo de coparticipação ou um tipo de reembolso, né? A gente tem esses dois grupos de tags lá no evento. Então, seria o cadastro aqui na TAFA 538, tá? Informações sobre o dependente, mais para passar aí novamente, já devem saber, já que nós temos lá no nosso cadastro do fornecedor, isso falando do TAF, né, o cadastro de dependentes, que é a tabela V3R. E aí, quando eu tenho lá as informações de dedução por pensão alimentícia, por dependente, né, que é a opção 5 ou 7, eu tenho que informar os dependentes, né, na tag IDDEP ou também além do plano de saúde. Tá bom? Aí, sobre o 4020. Bom, 4020 é para a pessoa jurídica, pagamentos à pessoa jurídica. A mesma regrinha, IR na emissão, vem como tributo 12, IR no pagamento, né, na baixa, vem como tributo 28, lá na entidade pagamento. Além desses tributos, nós temos aí o PCC, PIS, COFINS e CSLL, né? Então, tem o PIS, que é código 10, COFINS código 11 e CSLL 18.
Ou a gente também tem o PCC agregado, né? Que ele vem como um único código de receita, enfim, né? Então, aí a gente tem o código CSRF, que é o código 29, que é o PIS/COFINS-CSL agregado, e tem um que é tudo, né? Que é o PCC mais o R, que é o código 30. Lembrando que esses códigos, eles são considerados somente no pagamento, né? Porque o PCC, enfim, é somente no pagamento, tá? Da onde vem as informações? Novamente, T013, notas, T154, faturas, T158, pagamentos. Não temos plano de saúde, né, para pessoas jurídicas. Os cadastros do TAF mantêm-se os mesmos, do 4010, é o TAFA 062, TAFA 448 das faturas e TAFA 535 dos pagamentos. E, uma vez que eu apurei o evento 4020, ele vai gerar ali a tabela espelho, conforme o layout da REINF, do evento 4020, na TAFA 546. Tá? Esse aqui é só falando, né, a questão que se vier ali para a gente, aqui para o TAF, o código 10, 11, 18, nós iremos gerar a apuração, inclusive a geração do XML separadamente, né? Então, ele vai gerar lá no campo valor IR, o valor do IR, o valor VLR-PP, o valor do PIS, o VLR-COFINS, o COFINS, o valor CSLL, o valor do CSLL. Né? Quando for aquele imposto agregado, que vier o 29 ou 30, enfim, aí ele não vai no valor PP, nem no valor COFINS, nem no valor CSLL. Ele vai no VLR, base agregada e valor agreg, né? Tá bom? Sobre o residente no exterior, válido tanto para 4010 como 4020, tem que vir no cadastro como tipo de pessoa outros, porém lá na abinha lá do residente exterior, a gente tem que informar que tipo de pessoa é esse exterior, se é uma pessoa jurídica ou se é uma pessoa física. Informar também o país, né, o país exterior, para que seja considerado como um fornecedor exterior. Além disso, tem outros campos, né, que forma de tributação também, né, que são informações meio que obrigatórias quando se fala em residente no exterior. Aí, falando do processo judicial ou RRA, o INDJUD, a tagzinha INDJUD que tem lá no layout, tá? Não confunda o INDJUD com o processo referenciado R1070, porque o R1070 se refere a processos administrativos judiciais que se refere à suspensão da exigibilidade do tributo, tá? Que vai no 1070 e vai naquele grupo de suspensão, né? Já o INDJUD, ele é uma tag que tem lá no layout e se refere, né, a processo judicial ou RRA. E aí essas informações têm que ser informadas aqui. Ó. Por exemplo, tem um print, onde eu tenho ali a natureza do rendimento, ou informa o valor do pagamento, ou tem a informação do número do processo e o indicativo se é RRA ou não. Tá? E abaixo aí é o cadastro, né, do RRA e do INDJUD. Então, eu falo assim, se é um RRA ou não, o tipo de processo judicial, administrativo, e as informações ali do número do processo e de advogado, enfim, que tem tudo isso pedindo lá na tag. Então, temos tudo aqui também para ser cadastrado. A prioridade das informações. Então, quando a gente fala que a gente considera ali na apuração a nota, o título e o pagamento, existem algumas prioridades das informações. Então, pagamentos, sempre iremos considerar os pagamentos que vierem com tributo 28 ou com os tributos do PCC, no caso do 4020, né? Agora, quando a gente falar de IR na emissão, a gente tem aquele seguinte cenário, em que eu incluo uma nota, essa nota, ela gerou, né, um título, né? E aí, ambos têm ali vinculado a ela o tributo 12, o tributo de IR. Né? E aí, qual será considerado? Então, neste caso, primeiramente, né, se eu tiver uma integração de um título, esse título ele é oriundo de nota e foi informado, né, ali no layout, na integração do T154, que ele possui uma nota, a gente vai considerar sempre o título. A nota só será considerada se for uma nota, digamos, avulsa, uma nota que não tem nenhum título relacionado a ela. Então, a nota sozinha,
ela será considerada. Agora, a nota que possui uma fatura, um título relacionado a ela, será considerado o título, justamente para não duplicar aí as informações e os valores para ser enviado, tá bom? Sobre o 40/40, os pagamentos a beneficiários não identificados. Essa informação, ela não vem do RP, né, porque até então os títulos são todos identificados, todos têm um fornecedor, ou todos têm né, ali um fornecedor relacionado a ela. Ela só está aqui no TAF, para quem quiser colocar, pode colocar diretamente no TAF, ou até mesmo integrar pelo layout de integração do T162, tá? O cadastro dela é o TAFA 542, que eventualmente é o mesmo utilizado para o 4080, que eu vou falar mais para frente, só que aí após realizar a apuração do 40/40, ele é gerado na tabela espelho do 40/40, que é o TAFA 543. Tá? Então, a sua observação, que aqui pagamento não identificado, não tem nenhum participante relacionado a esse movimento. Então, aqui na telinha do cadastro, dos pagamentos não identificados e também que é também o do recebimento, né, na retenção, eu posso informar que a natureza a pagar, aí o código do documento, o código do participante ele fica em branco, porque é um não identificado. Aí informar a natureza do rendimento, tem que ser lá do bloco 19, né, informar a natureza condizente ao evento, tá? E aí os valores líquidos, o valor de base e o valor do IR, né? Porque tem aquela conta, quando tem esse não identificado, o percentual de retenção ele é maior do que o normal, tá bom? Então, são esses campos que são considerados aí para apuração. 40/80, retenção no recebimento. Este item recebemos ali do financeiro, né? Que são as retenções ali no recebimento, no contas a receber. Então, o layout é o mesmo, T162, o mesmo do 40/40, porque eles são muito parecidos. O que muda é a natureza, ele é a receber, né, o 40/80. Então, ela vai ser cadastrada lá no TAFA 542, e aí, a partir do momento que eu gerar a apuração, ele vai gerar ali na tabela espelho TAFA 602. Então, exemplo do cadastro, ali se atende à natureza, agora é a receber, né? E nela eu tenho sim o código do participante, de quem fez a retenção, a natureza do rendimento, no caso da categoria do grupo 20, né? Lá da tabela 01, e as informações de valor base, valor reajustado e o valor do IR. São esses 3 campos aí que são considerados para apuração. O fechamento é uma única tag, né? A gente, diferente ali do bloco 20, que é o 2099, depois tem o 2098 para reabertura, a gente usa o 4099 para reabertura e fechamento. O que diferencia um do outro é a tagzinha Fast Hatch, que vai ali no layout, tá bom? Então, ao fechar o período, ele gera ali o registro lá na TAFA 548. Então, só para visualizar ali no painel Reinf, nós temos 2 botões de fechar período, um do bloco 20, um outro do bloco 40. Então, bloco 40, 4099, bloco 20, 2099, e reabertura 2098, tá? Então, eu posso fechar os períodos separadamente, ou seja, eu posso fechar o período do bloco 40 e continuar mexendo ali nas minhas coisas do bloco 20, por exemplo, e depois fazer o fechamento do bloco 20, ok? Idem o inverso, fecho o bloco 20, aí nessa imagem, nesse caso aqui, até fechei o bloco 20, pode ver que o protocolo, né, do bloco 20 já está ali aqui em cima, indicando o bloco 20, e os cards do bloco 20 estão desabilitados, né, somente o bloco 40 estão habilitados, porque o período do bloco 40 ainda não foi fechado. Aí, os eventos de retorno do governo, né, os 9.005, que são as bases retenções feitas por evento, tá? Então, o que acontece? Eu enviei ali um 4010, enviei um 4020, um 4040, 4080, eu recebo ali o protocolo que eu recebi, que o governo recebeu, ok, e nisso também vem para mim aí o 9.005.
com as informações baseada com o que foi enviado, tá? Essas informações do 9005 são gravadas na rotina TAFA 604. Então, um exemplo aí do retorno do 9005, eu tenho aí a informação do período, né, o evento, e as informações de valores vêm por código de receita, né? Aí pode ser, dependendo do código da receita, ele é mensal, ele é quinzenal, ele é diário, enfim. Aí tem as abinhas para cada um. O 9015, que é consolidado, fechei o período. Via 4099 do bloco 40. Eu recebi, então, aí depois que protocolou o fechamento, eu recebi aí um 9015, com a informação consolidada do período de todos os eventos que foram enviados dentro desse período, né? E as informações ficam no TAFA 606. Né? Fazendo ali uma comparação, o 9011 é o bloco 20, 9015, bloco 40, tá bom? Então, aqui mesma coisa, o exemplo do cadastro, só que aí as informações, ela também, só que vem de todo, né, de todos os eventos, e aí também separados aí por código de receita. Aqui tem alguns links que eu vou mostrar também, importante, e a demonstração no sistema. Bom, eu vou mostrar rapidinho, porque acho que já está todo mundo já sabendo, já mexendo no painel Reinf, né? Acredito que todo mundo já conheça. Então, aqui esse é o nosso painel. A gente tem filtros aqui, né, pelo bloco 20 ou bloco 40. Se não colocar nada, vai vir todos. E aqui, quando eu clicar em consultar, ele vai pesquisar todas as nossas notas, nossas faturas, nossos pagamentos, no caso do bloco 40, né? Para verificar se tem algo a ser apurado e aí separar aí por cada cardzinho de cada evento, em cada um tem a sua, conforme o seu cadastro, né? Cada um vai para um evento. Então, falando aqui do bloco 40, o processo é igual para todos os cards, né? Vai me aparecer aqui as informações total de fornecedor e total de documentos. Se eu clicar aqui em pendentes de apuração, vai me aparecer todas as informações que estão pendentes para apurar, do caso do 4020, né? Então, vamos aguardar. Ele não estava lento assim, acho que toda vez que começa a apresentar a tela, parece que ele fica mais lento das informações, né? Aqui. Então, aqui no caso, apareceu que eu tenho 2 fornecedores para apurar, né? E aqui mostra aqui o total desses fornecedores. Se eu clicar aqui, ele me expande as informações referente a esse fornecedor, tá? O que é importante aqui, sendo o mesmo número de documento e série, ele é contado como somente um documento, porque é o mesmo documento. A questão toda é que teve o imposto IR na emissão e o pagamento PCC na baixa, né? Mas em si ele é o único valor bruto de 10 mil, um único documento. Eu posso selecionar, como posso apurar todos, eu seleciono, clico aqui no botão confirmar a apuração. E aí vem que está apurado. Então, uma vez que ele está apurado, eu posso realizar ali a transmissão. Então, eu posso voltar ali no cardzinho e ver que tem o item apurado. Aqui, ó, já mostra aqui que eu tenho um item apurado. Se eu clicar aqui, eu posso realizar aqui a transmissão. Lembrando que tem que ter ali, né, o TSS configurado, vai aparecer aqui em verdinho que está conectado com o TSS, a versão do TSS aqui em cima, né? Então, transmitir, eu volto lá para o painel e aí eu faço a verificação da consulta do governo. Então, tá aqui consultando o governo, né? Vou consultar o governo e vamos verificar se ele foi autorizado. Ó, então, ele já foi autorizado, tá? Se porventura não deveria ter enviado esse fornecedor para a Receita, enviei errado, eu preciso excluir ele de lá, tá? Tem aqui a opção de excluir evento, excluir transmitir, ele envia um evento R9000 e excluir essa apuração lá da Receita, tá bom? Era só para informar. Aí, uma vez que eu enviei ali um evento do 4020, eu
e recebi, protocolei, eu tenho aqui um 9.005. Como é que eu consigo visualizar esse 9.005? Através do relatório que eu vou mostrar depois. Antes disso, vou fazer aqui um exemplo de fechar período. Né? Vou transmitir. E aí vamos ver, consultar o fechamento. Então, eu estou enviando aqui um 4099 com um tag de fechamento. Essa parte aí, ela é um pouquinho mais demorada, né? Porque até o governo também demora um pouco mais para retornar as informações. Então, vimos aqui que protocolou e aí os cardzinhos aí do bloco 40 ficaram até desabilitados, né? Se eu atualizar aqui a página, vai ver também que eu tenho aqui um 9.015, né? Que é o evento totalizador. Então, se eu vier aqui em relatório, 04/2024, não, era mês 2, né? 2024. E selecionar aqui o 9.005, eu tenho aqui as informações que eu recebi do governo e eu posso fazer aqui o download dela em planilha. Downloads, aqui. Então, tem aqui as informações do 9.005 que eu enviei do bloco 4020. Ah, quero do totalizador. 9.015. Vem aqui. Tem as informações. Exportar. Posso exportar o XML também, tá? Vou exportar o relatório. Então, F5 aqui, 9.015. Gerou aqui. Então, também tem aqui as informações em planilha, tá bom? Fechar isso aqui. Só falar um pouquinho da nossa documentação. Aqui na nossa página do TDN, né, TAF, FD Reinf, nossa página centralizadora do Reinf, tem todas as informações como eu faço para poder apurar cada um desses eventos, tá? E aí, abaixo dela, nas páginas fila, nós temos as informações, por exemplo, da nota técnica, né? Então, teve aí, a última foi a nota técnica 4, que era sobre lucros e dividendos, que falava assim, quando eu tenho lá um pagamento de lucros e dividendos, 12.001, ou seja, pagamento, tá? Entidade pagamento, T158. O que acontece? Foi criada essa nova regra do pagamento por conta do quê? Que às vezes as empresas recebiam as informações do banco referente a pagamento de lucros e dividendos após o período de apuração, né? E aí, para que as empresas não precisassem retornar ao período em que o pagamento foi realizado, não precisasse reabrir o período para ter que apurar lá naquele período, ela criou essa regra, podendo, então, ser enviada até 3 meses, né? No dia 15, segundo do mês, até 3 meses subsequente. Enfim, tem uma tabelinha, né? Então, por exemplo, se meu pagamento ocorreu ali no mês 1, eu posso, por exemplo, enviar ele no mês 2, no mês 3, no mês 4, né? E assim por diante. Então, com isso, a gente criou um campinho V3U Perapur, pagamentos, esse campinho aqui, Perapur. Ele, inicialmente, ele vem em branco, né? Se ele está em branco, o que acontece? Um pagamento do tipo 1200, vamos pegar aqui um pagamento 1200, porque o pagamento 1200, ele não tem tributo, né? Ele não tem tributo. Então, assim, ele não tem tributo. Aí, se esse campo de período de apuração estiver em branco, o que vai acontecer na hora que eu for apurar? Em todos os períodos que estiver dentro dessa tabela, cadê? Cadê a tabelinha? Me perdi. Aqui. Que estiver dentro desse período, então, por exemplo, eu coloquei lá o mês 4, o período mês 4 para apuração. Ele vai considerar todos os pagamentos que ainda não foram apurados do mês 3, do mês 2 e do mês 1.
tá? Ah, mas aí abriu uma ocorrência. Puxa, eu queria falar para o sistema que eu quero apurar ele em um período qualquer aqui, dentro ainda dentro da lei, né? Mas eu não queria que me aparecesse, não quero apurar agora. Por exemplo, eu incluí o 12001 hoje. Se eu for lá na apuração do mês 4, ele vai me aparecer. Ah, mas eu não queria apurar hoje, eu queria que ele aparecesse somente lá no mês 7, porque até o mês 7 eu consigo apurar mês 4. Então, eu posso vir aqui e informar aqui qual é o mês que eu quero apurar. E aí ele vai aparecer somente lá no mês que foi informado, desde que esteja dentro desse período da regra da NT, tá certo? Então, essa aqui foi uma das alterações que teve desde da implementação aí da 212 aí em produção. Outra questão, falando ainda do 12001. Muitas empresas têm muitos pagamentos do 12001 e ficou meio que inviável eles terem que cadastrar isso na mão, né? As informações dos pagamentos. Então, a gente criou uma rotina de importação do XML, onde eu tenho ali, né, eu vou informar a pastinha e um identificador EVTA-DIC, tá? Para quê? Para eles importar esses XML, lembrando que o XML que vier, ele tem que ser exatamente o mesmo, o XML conforme o layout do Reinf. Então, aqui eu tenho um exemplo, o mesmo layout do Reinf tem que vir igual, dessa forma. E aí eu posso muito bem vim aqui em miscelâneas, em importação de lucros e dividendos, né? Deixa eu só ver aqui, reabrir o período. E importar esse arquivo XML. Essa importação vai direto para a apuração, ela vai virar uma tabela espelho para ser enviado para o governo, tá? Então, ela não tem nota, não tem fatura, não tem pagamento. Essa importação XML, ela vira direto uma tabela espelho, uma apuração já aí do 4010 ou 4020, né? Só reabrir aqui o período aqui. Pronto, reaberto. Então, assim, ó, eu tenho só pegando aqui como exemplo, eu tenho temos tempo, né? A gente cria uma pasta, no caso, quando se for schedular isso, tem que ser uma pasta do Proteus Data, né? Na documentação tá certinho lá qual é o nome da pasta. Caso contrário, se for tá acessando o Smart Client, vai importar aqui, pode ser qualquer pasta aí que esteja na sua máquina. Então, eu tenho os exemplos aqui, então, como eu falei, tem que estar exatamente conforme o layout que você vai importar, seja do 4010, seja do 4020. Eu posso vir aqui em importação de XML. Aí ele vai importar, enfim, vou informar aqui qual é a pasta onde estão esses meus arquivos XML. E o EVTA-DIC, né? O EVTA-DIC é para diferenciar essa importação do lucros e dividendo da apuração normal, caso a gente tenha o mesmo CPF, CNPJ do fornecedor ali, né? Então, pode ser informado qualquer código, não vai a critério, e vai processando aqui. Quando ele processar, ele vai falar assim, verifique o log e tal. O que acontece? Se eu tiver algum erro, né, você vê que ele já tirou os arquivos daqui, ele copia lá para a pasta alt, do mesmo lugar onde que a gente faz a importação TXT, né? Mas se tiver algum erro no arquivo, ele vai gerar um arquivinho aqui de log falando, olha, o arquivo tal está com tal erro. Não possui a tag, por exemplo, reinf, tá? Então, aí depois você vai analisar lá o problema.
Aí, para aqueles que ele já apurou, se a gente verificar aqui, deixa eu ver se eu não lembro se era 4020 ou 40. A gente já pode até verificar que a gente até já gerou aqui, ó. Esses dois aqui são dessa tag do XML, né? Que vem importado do XML, e aí a gente pode pegar eles e enviar normal aqui pelo painel Reinf. Eles vão aparecer aqui. Opa, deixa eu ver se era esse aqui. Aqui, né? Aí, acho que acredito que seja esse mesmo. Vamos ver, dos... Opa, não está aqui no arquivo. Mas, enfim, aí ele vai aparecer aqui já em apurados para a transmissão. Né? Então, aqui ele vem, ó, já vai aparecer aqui para poder transmitir. Então, é assim que funciona aí a importação do arquivo XML. E aqui está falando também como que faz isso no schedule, tá? Além disso, nós temos ali mais 4 parâmetros. O último foi o TAFA C20, que é o quê? Para não considerar as notas fiscais na apuração. Algumas empresas trabalham somente com títulos, né? Por exemplo, eu tenho uma nota, mas essa nota sempre me gera uma retenção, sempre me gera uma duplicata, então eles só querem saber da duplicata, a apuração. Então tem esse TAFA C20 que vai sair aí na próxima expedição contínua, de agora de maio ou abril, deixa eu ver aqui, acredito de abril, ainda vai sair então esse mês aqui, tá? A outra é o TAF CAPR, que ele centraliza a apuração na filial matriz, porque hoje o Reinf ele pode ser enviado, né, por raiz de CNPJ, né? Então eu tenho a filial matriz e eu tenho as filiais com a mesma raiz de CNPJ mais outro número de CNPJ. E aí ele gera uma apuração para cada uma dessas filiais. Com esse parâmetro ligado, ele centraliza tudo na filial matriz, da apuração do 4010 e 4020, tá? Outro parâmetro, MV TAF DT40, também é para o 4010, 4020, que é o quê? Considerar a data ali aquele período de apuração, né, quando eu for lá buscar as notas e as faturas, considerar a data de contabilização e não a data de emissão. Né? Então, com isso, foram criados campos na nota e na fatura para receber essas informações. Né? Então, tem a lei DTConte, tem aqui a C20 DTConte, que é a data de contabilização. Essa informação ela vem via integração. E aí, a partir do momento que eu configurar que, sim, deve considerar pela data de contabilização, na hora de fazer a apuração, naquele período, eu vou olhar esses campos aqui, a data desses campos. Então, por exemplo, se a data de emissão está mês 2 e a data de contabilização está mês 3, né, na hora que eu for informar isso, informar o mês 2 na apuração, eu não pego esses títulos, eu só vou pegar ele no mês 3. E, por último, a gente tem aqui o MV TAF S3. Esse TAF S3 é o seguinte, se a gente verificar hoje no Reinf, nós temos ali na tabela 01, né, dos anexos, temos alguns códigos de naturezas de rendimento que ela não possui tributo. Então, se a gente verificar aqui, né, vamos achar um aqui, ó, o 12001 é um, ó, o 110 é outro que não tem tributo. Esses códigos, por si só, o sistema ele já pega. Então, quando eu tenho um pagamento com, por exemplo, natureza 110, e não tem o tributo do IR, ele considera isso na apuração. Mas se, por exemplo, for um código, vou dar um exemplo aqui, 10003, que ele espera ter um tributo, mas ele não tem, ele não considera ele na apuração. Então, ele não considera uma fatura com IR na emissão, que tem o 10003, e, enfim, não tem o tributo. E aí, para considerar esses caras que não têm tributo, mas na tabela 01 ele diz que deveria ter, né, existe aí o MV TAF S3. Né? Normalmente é para Simples Nacional, né, que não retém.
Então, além de considerar os caras sem tributo que já tem lá na tabelinha da autocontida da natureza de rendimento TRIB igual a 8, que é aquelas que não têm tributo, esses que deveriam ter, mas nos movimentos eles não possuem, então, uma vez que ligado, eles vão ser considerados. Tá bom? Acredito que eu passei por tudo, que é sobre o painel Reinf, né, que eu já mostrei, enfim. Então, caso aí tenha alguma dúvida, mande aqui no nosso chat que a gente vai responder. Eu vou chamar de volta aí a Magali para finalizar aí a nossa apresentação. Karen, muito obrigada pela apresentação. Nada. Deixa eu só para voltar aqui para mim. Uhum. Um minutinho. Karen, você pode finalizar a transmissão? A transmissão não. Alterar o apresentador? Isso. Só para acesso à consultoria, né? Pronto. Obrigada. Conseguem ver minha tela? Sim, tá aparecendo aí o PDF. Tá. Nós tivemos algumas perguntas aqui no chat, eu estive acompanhando enquanto a Karen estava apresentando o produto para vocês, e eu vou só frisar uma frase que eu disse aqui, né, sobre os pagamentos ali do R4020, que eles devem ser informados, mesmo se não houve ali as operações, né, mesmo se não houve a retenção do imposto. Eu vi que eu vi algumas perguntas aqui. Então, o que diz aqui no manual no R4020, tá? É aquele pelo qual são enviadas as informações referente a pagamentos, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuada por fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, a beneficiário, pessoa jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. Então, por que deve ser entregue mesmo sem retenção do imposto de renda, tá? Algumas operações. Porque tem duplo objetivo: alimentar a DCTF Web com as informações dos valores de tributos a serem recolhidos e também alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa jurídica da Receita Federal do Brasil. Então, o fisco aí, ele pede para que seja informado para que possa alimentar os sistemas da malha fiscal para que eles possam vir fiscalizar. Mas eu quero frisar aqui que eles falam, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos em legislação, tá? Então, são casos específicos. Então, assim, não são todas as operações que, mesmo sem retenção de imposto de renda, devem ir para o FDREINF. Então, eu deixei até aberto aqui a legislação, tá? Que é a IN 1990 de 2020. Ela teve algumas revogações, mas foram poucas, tá? Parte dela na íntegra ainda é válida. Então, o que ela diz aqui em relação à obrigatoriedade de apresentação da DIRF? Que a DIRF, como nós já citamos aqui, o REINF, ele vai substituir a DIRF. Então, muitas coisas que hoje são entregues na DIRF, nós utilizamos aí a legislação para que possa informar algumas coisas dentro do REINF. Então, o que diz aqui nessa IN, no artigo 2º, tá? Deverão ser apresentados o que na DIRF? As pessoas físicas e jurídicas que pagam ou acreditam rendimentos em relação aos quais tenham havido retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, eu precisei entregar ali no REINF, precisava, né, que agora precisava na DIRF, que agora é no REINF, o que houve pagamento e crédito de rendimento. Porém, aqui no inciso, no segundo aqui, o que ele fala? Esse segundo aqui, as seguintes pessoas físicas e jurídicas, ainda que não tenha havido retenção do imposto de renda. Então, são situações específicas que eu preciso entregar caso não tenha havido retenção do imposto. O que seria? Órgãos e entidades públicas, candidatos a cargos eletivos e
tem opções aqui que são mais relacionadas ao REINFES, que geralmente os contribuintes mais têm essa opção aí, que são o quê? Juros sobre o capital próprio, então são juros aí de pessoas domiciliadas no exterior, e também nós temos a lucros e dividendos distribuídos, que também são pessoas que são aí domiciliados no exterior. Então, são em casos específicos, nós precisamos, os usuários aí, os contribuintes precisam enviar esses pagamentos para a EFD-REINF, mesmo sem retenção. Então, precisamos analisar a legislação, né, que é essa IN, para analisar quais os casos específicos que devem ser enviados aí os pagamentos que foram sem retenção, ok? Então, essa foi uma pergunta que foi bem comentada aqui no chat, então achei importante nós respondermos aqui para todos. Deixa eu ver vou olhar se tem mais alguma pergunta. Tem muitas perguntas que estão sendo já respondidas aqui pela nossa equipe no chat, tá? Deixa eu olhar aqui. Tem muitas perguntas que já foram respondidas. Bom dia, eu gostaria de saber sobre a reintegração manual de uma nota através do TSI. Temos dificuldade para encontrar uma nota específica devido à quantidade de registros na tabela de log e não ter campos chaves para filtro de pesquisa. Acredito que essa é uma pergunta de produto, né? Alguém de produto quer comentar sobre? Ali no painel tem ali documentos divergentes, né, e log de reprocessamento. É que eu não estou com o meu ambiente de TSI configurado para mostrar, mas quando existe, são duas coisas, né? Uma é a questão que teve a geração de log, que é o log de processamento. O que acontece? Na hora que foi tentar integrar a nota, aconteceu um problema e a nota não foi integrada. Por exemplo, não encontrou aí o participante não foi integrado, então com isso não conseguia integrar a nota. Então ele gera ali uma V5R, né, que aí é log de processamento. Nela tem um botão de reintegrar tudo. Você pode pegar todos as notas e reintegrar. Então tudo que tiver ali da nota, na V5R, ele vai tentar reintegrar novamente. Ele vai atualizar os stamp lá nessa SF3 e vai tentar integrar. A outra questão é que eu tenho também um outro relatório que é documentos divergentes. Esse documento divergente ele vai verificar ali as informações da SFT, SF3 e bater ali com a nossa C20. E aí, se a informação, o stamp não bater, significa que tem alguma coisa de diferente. E aí também nessa eu consigo solicitar aí selecionar o registro para que seja reintegrado. Certo. Eu não sei se seria isso, mas é assim que funciona a reintegração. Certo, muito obrigada, Karen. A nota, sabe, quando a nota consegue, por exemplo, ela gerou um log porque o participante não foi integrado. Aí eu fui lá, alterei o participante, coloquei data UTCOM, enfim, coloquei as informações do país que precisa para integrar, e ela é reintegrada, a nota consegue ser reintegrada, esse registro ele pode ser até mesmo deletado na V5R, tá? Para não ficar um monte de log lá. Certo, Karen, muito obrigada. Tem uma outra pergunta aqui do Felipe falando que se ele recebeu uma nota em atraso, né, que possui retenção de PCCIR, como ele deve realizar a integração na DCTF Web. Felipe, na verdade não é da DCTF Web, você deve ali abrir o período, entregar na FDRINF no período corretamente e depois ela vai ali já ser integrada automaticamente lá na DCTF o pagamento, tá? E pode haver juros e multa pelo atraso no envio das informações. Uma última pergunta que eu tenho aqui é sobre se esse webinar
vai estar disponibilizado depois, tá? Como eu falei para vocês, sim, esse webinar vai estar sendo disponibilizado aqui em nosso espaço legislação em um prazo máximo de 24 horas. Então, se vocês acessarem aqui a aba biblioteca e vídeos, esse webinar também estará lá, então vocês podem compartilhar aí com o restante da equipe ou alguém que não pôde estar aqui no ao vivo, para que todos aí possam ter acesso a essas informações, a esse webinar, tá bom? Bom, pessoal, o nosso evento aqui chegou ao fim. Nós queremos agradecer a presença de todos. Quero agradecer também a presença aqui do produto, da Karen, do pessoal aí também que está no nosso suporte no chat. Quero agradecer aqui a presença e o suporte de todos. E agradecer também a presença de vocês participantes por sempre estarem aqui conosco em nossos webinars. Não deixe de acompanhar ali no nosso espaço de legislação todos os nossos conteúdos e também as agendas dos nossos próximos eventos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos e que todos possam ter um bom dia. E é isso. Até mais. Bom dia a todos.